Já tivemos muitos batalhadores pela causa da igualdade racial, mas, se quisermos citar uma personalidade que se destacou e cujo trabalho significou muito para a melhora das condições dos menos favorecidos e dos negros, sem dúvida, Abdias merece ser colocado em lugar de destaque. Por isso mesmo é considerado o precursor do movimento negro no Brasil. Há um mundo de ações maravilhosas e repletas de benemerência na biografia desse grande líder brasileiro do século XX. Espero que esta obra sirva para despertar ou reforçar, naqueles que reconhecem a necessidade de aperfeiçoar as ações compensatórias e fazer justiça aos afrodescendentes, a vontade de continuar essa luta pela justiça social e igualdade para todos os seres humanos. Certamente, há de se considerar que o embrião para a elaboração do Estatuto da Igualdade Racial, Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010, cujo projeto eu tive a honra de apresentar quando era deputado, surgiu das ideias que já tinham sido apresentadas por Abdias Nascimento, maior defensor brasileiro, e um dos maiores defensores, internacionalmente, das causas dos afrodescendentes. Que a biografia de Abdias Nascimento inspire muitos e muitos brasileiros que lutam pelos direitos dos menos favorecidos. Senador Paulo Paim. Grandes vultos, que honraram o Senado, Abdias Nascimento, Elisa Larquim Nascimento. Grandes vultos que honraram o Senado, Abdias Nascimento. Senado Federal Mesa Biênio 2013-2014. Senador Renan Calheiros Presidente. Senador Jorge Viana Primeiro Vice-Presidente. Senador Romero Jucá Segundo Vice-Presidente. Senador Flexa Ribeiro Primeiro Secretário. Senadora Ângela Portela Segunda Secretária. Senador Ciro Nogueira Terceiro Secretário. Senador João Vicente Claudino Quarto Secretário. Suplentes de secretário: Senador Magno Malta, Senador Jaime Campos, Senador João Durval, Senador Casildo Maldaner. Secretaria de Editoração e Publicações, Coordenação de Edições Técnicas. Grandes vultos que honraram o Senado. Abdias Nascimento. Elisa Larquim Nascimento. Brasília, 2014. Coordenação de Edições Técnicas, Praça dos Três Poderes. Via N2. Unidade de Apoio 3SEP. 70.165.900, Brasília. DF e-mail. Livro Senado Leg BR. Alô Senado. 0800612211. Nascimento. Elisa Larquim. Abdias Nascimento Elisa Larquim. Brasília. Senado Federal. Coordenação de Edições Técnicas. 2014. 347p. Grandes vultos que honraram o Senado. ISBN 978-85-7018-537-2. 1. Senador. Biografia. Brasil. 2. Política e Governo. Brasil. 3. Negros. Biografia. Brasil. 4. Nascimento. Abdias do 1914-2011. E. Título. 2. Série. CDD 923.281. Edição do Senado Federal. Diretor-Geral: Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Secretário-Geral da Mesa: Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Impresso na Secretaria de Editoração e Publicações. Diretor: Florian Augusto Coutinho Madruga. Produzido na Coordenação de Edições Técnicas. Coordenadora: Ana Maria de Lucena Rodrigues. Pesquisa, organização e autoria do texto: Elisa Larquim Nascimento. Projeto gráfico: Lucas Santos de Oliveira. Imagens e documentos de arquivo: Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, IPAfro. Revisão: Angelina Almeida. Editoração eletrônica: Rejane Campos. Ficha catalográfica e revisão de referências: Bianca Rossi. 9. Sobre o nome do biografado. 11. Apresentação do senador Paulo Paim. 15. Caro leitor. Parte I. Vida e luta. 23. Um parlamentar e sua missão. 29. Capítulo 1. Rumo à Nova República. Câmara dos Deputados, 1983-1987, 32. Campanha e contexto político. 36. Atuação parlamentar. 40. Tradição de matriz africana na tribuna da Câmara. 50. Comissão do Negro. 59. Políticas afirmativas.
Memorial ao escravo desconhecido 64 Crime de racismo 66 Dia Nacional da Consciência Negra 69 Direitos das empregadas domésticas 70 Luta contra a apartheid na África do Sul e pela independência da Namíbia 77 Povo Negro, Nova República e Assembleia Constituinte 86 Reflexões e Consequências 89 Capítulo 2, As Borboletas de Franca e os Fantasmas do Juqueri 91 Borboletas, Bichos e Frutas de Franca 98 O Problema do Negro e o Negrinho Problemático 101 Alienismo e Degenerescência 103 A Escola, o Teatro e os Negrinhos que por aí andam 105 A Família do Bem e os Bens da Família 109 Rumo à Cidade Grande, 113 Capítulo 3, Soldado e Revolucionário. A Juventude Militante 115 Soldado de 1930. Jeca na Grande Cidade 122 Revolução, Regime e Raça, 1930-1934, 124 Soldado de 1932. Embates e Resistências. Sumário. 130 Rio de Janeiro. Estado Novo e Novas Resistências 133 Congresso Afro-Campineiro. 137 Capítulo 4, Estética e Negritude, Liberdade, Prisão e Criação 139 Santa Irmandade de la Orquídea, Aventura da Poesia, Caminhar do Conhecimento 145 O Imperador Jones semeia o Teatro Negro 146 Teatro del Pueblo e Volta ao Brasil 148 Teatro do Sentenciado 150 Teatro Experimental do Negro 167 Capítulo 5, Para além de Cabo Eleitoral, Atuação Política de Abdias Nascimento e do TEM, 1944-1968, 169 Cultura Política e Política Cultural 170 O Negro na Democracia e a Política Partidária 172 Comitê Democrático Afro-Brasileiro e Convenção Política do Negro 175 Diretório Negro do PTB 175 Convenção Nacional do Negro Brasileiro 176 A Gênese da Lei Afonso Arinos 180 Candidaturas Negras 183 A Causa das Empregadas Domésticas 185 Conferência Nacional do Negro 186 O Congresso do Negro Brasileiro 190 Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEG, 191 Visita a Cuba Revolucionária 192 O PTB de Brizola 192 Negritude e Política no Brasil e no Mundo. 197 Capítulo 6, Pan-Africanismo e Arte no Mundo e no Brasil 200 Encontros e Intercâmbios 207 Atuação Artística Política 220 Encontros Pan-Africanos 228 Trabalhistas no Exílio 230 Retorno e Reconstrução 235 Capítulo 7, Senado, Secretarias de Estado Ativismo Internacional, 1987-2006, 237 A Luta Continua, 1987-1991, 241 Nova Conjuntura no Brasil e no Mundo 244 Secretaria de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras 254 Nelson Mandela no Brasil 258 Rio 92 Política Externa e Meio Ambiente 261 Senado Federal 272 Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, CECID, 274 Para além do racismo. A Terceira Conferência Mundial e a criação da CEPIR 276 Rumo à Serra da Barriga, 279 Epílogo, Um Legado Vivo, Parte 2. Anexos 287 Manifesto da Convenção Nacional do Negro à Nação Brasileira, 1945, 289 Carta aberta ao chefe da Polícia do Rio de Janeiro, 1949, 291 Governo do Rio de Janeiro. Decreto no 6.627 de 21 de março de 1983 292 Projeto de Lei no 1332. De 1983, Ação Compensatória, 304 Projeto de Lei no 1550. De 1983, Dia Nacional da Consciência Negra, 308 Projeto de Lei no 1661. De 1983, Racismo, Crime de lesa humanidade, 313 Declaração contra a Apartheid e de repúdio à invasão de Moçambique pela África do Sul 315 Projeto de Lei no 5466.
de 1985, institui o Dia Nacional da Empregada Doméstica em 27 de abril, 317 indicação no 15, de 1985 319 indicação no 19, de 1985 321 indicação no 20, de 1985 325 projeto de lei do Senado no 114. De 1997, Ação Civil para Atos contra Grupos, 329 Proposta de Emenda à Constituição no 38. De 1997, garante às comunidades quilombos os mesmos direitos fundiários assegurados às populações indígenas. 333 referências. 347 sobre a autora. Sobre o nome do biografado. O biografado assinava Abdias Nascimento e dava preferência a essa forma, mas também respondia pelo nome Abdias do Nascimento. Outras ortografias, como Abdias e Abedias, constavam em documentos de identidade em função de erros dos escrivães de cartórios, observando a inconstância do nome em citações e publicações. Em 2004 ele solicitou ao IPEAFRO, instituto que criou e que hoje guarda seu acervo, que uniformizasse o uso de Abdias Nascimento. Neste volume, cumprimos o desejo que ele manifestou em vida. Apresentação. Abdias Nascimento, esse é um nome que deve ser reverenciado. No Brasil e em outras partes do mundo onde existam africanos e seus descendentes. Já tivemos muitos batalhadores pela causa da igualdade racial, mas, se quisermos citar uma personalidade que se destacou e cujo trabalho significou muito para a melhora das condições dos menos favorecidos e dos negros, sem dúvida, Abdias merece ser colocado em lugar de destaque. Por isso mesmo é considerado o precursor do movimento negro no Brasil. Neste ano de 2014, comemoramos seu centenário de nascimento, já que veio ao mundo em 14 de março de 1914 na cidade de Franca, estado de São Paulo, e faleceu no Rio de Janeiro em 24 de maio de 2011, faltando bem pouco para completar um século de uma existência muito produtiva, em 1930, chegando em São Paulo com apenas 16 anos. Abdias começou a participar de atos públicos da Frente Negra Brasileira e a buscar formas de lutar contra a forte segregação racial que havia, então, naquela cidade. Em 1944, fundou o Teatro Experimental do Negro, que promoveu a Convenção Nacional do Negro em 1945-46. Dessa convenção se originaram propostas para a Assembleia Nacional Constituinte de 1946, para a inclusão de políticas públicas que beneficiassem a população afrodescendente e de um dispositivo que tornasse crime de lesa pátria a discriminação racial. Ainda como líder do Teatro Experimental do Negro, Abdias organizou o Congresso do Negro Brasileiro em 1950. Abdias Nascimento pertencia aos quadros do antigo PTB, após o golpe militar de 1964, mesmo vivendo no exílio. Participou da formação do PDT, quando voltou ao Brasil, em 1981. Liderou a criação do movimento negro do PDT. Tornou-se o primeiro deputado federal negro que dedicou seu mandato prioritariamente à luta contra o racismo. Nesse período, apresentou projetos de lei que definiram o racismo como crime e criaram mecanismos de ação compensatória, visando diminuir as desigualdades que atingem os negros na sociedade brasileira. Na década seguinte, quando assumiu o mandato de senador, em 1991 e de 1997 a 1999, sucedendo o saudoso Darcy Ribeiro, manteve-se fiel à mesma linha de atuação já observada na Câmara dos Deputados, no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Foi nomeado pelo governador Leonel Brizola como secretário de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras, 1991-1994. No final da década, 1999-2000, assumiu a Secretaria Estadual de Cidadania e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Como nunca se curvou ao sistema em tempo algum, Abdias chegou a ser preso durante a ditadura de Getúlio Vargas por ter resistido a agressões racistas e por protestar contra a presença militar norte-americana na Baía da Guanabara. Grandes vultos que honraram o Senado 12. Em 1955,
Idealizou e realizou o concurso de artes plásticas sobre o tema Cristo Negro, que, por seu caráter polêmico, rendeu-lhe a condenação de setores da Igreja Católica, mas recebeu o apoio de Dom Helder Câmara, incansável. Abdias trabalhou para criar o Museu de Arte Negra, que teve sua exposição inaugural no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, em 1968. Por essa época, Abdias já era alvo de vários inquéritos policial-militares, que o impediram de retornar ao país, já que se encontrava em Nova York no dia da promulgação do Ato Institucional N. 5, que fechou o Congresso e instituiu uma violenta onda de repressão. Teve o passaporte apreendido e passou a ser considerado apátrida, sendo-lhe vedada a entrada em países como a França. Sua importância no cenário internacional já era reconhecida, o que o levou, a partir ano de 1969, a atuar como conferencista visitante da Escola de Artes Dramáticas da Universidade Yale. Ainda foi fellow de outra universidade de prestígio, a Wesleyan, e durante uma década professor titular da Universidade do Estado de Nova York. Nesse período, desenvolveu sua atuação como artista plástico, abordando os valores da cultura afro-brasileira e da luta pelos direitos humanos dos povos africanos de todo o mundo. A partir daí, desempenhou uma carreira internacional em que convivia com grandes intelectuais da época, a exemplo de Norman Mailer, John Cage, Wole Soyinka, Amiri Baraka, Leroy Jones, Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, Leon Damas, Julius Nyerere, C. L. R. James, Buckminster Fuller e outros. Sua atuação em prol das mais variadas causas de nações africanas, bem como contra as discriminações de todo tipo por que passam os que têm raízes nesse continente, rendeu-lhe vários prêmios, valendo destacar: Prêmio Unesco na categoria Direitos Humanos e Cultura de Paz, em 2001, e Prêmio Comemorativo das Nações Unidas por Serviços Relevantes em Direitos Humanos, em 2003. Em 2004, por ocasião dos 10 anos do fim do regime de apartheid, recebeu o Prêmio de Reconhecimento do Governo da República da África do Sul pelo seu grande envolvimento na campanha internacional em prol da democratização do país. Em 2009, foi indicado oficialmente ao Prêmio Nobel da Paz, mas já havia sido lembrado anteriormente como merecedor dessa grande honraria. Também recebeu títulos de doutor honoris causa das Universidades do Estado do Rio de Janeiro, 1993, Federal da Bahia, 2000, de Brasília, 2006, Obafemi Awolowo, Ilé-Ifé, Nigéria, 2007, e do Estado da Bahia, UNEG, 2008. Desde os anos 1970, Abdias já lutava pela instituição do Dia Nacional da Consciência Negra, estabelecido em 20 de novembro. Dia da morte de Zumbi dos Palmares, por tudo que esse grande líder significou para as aspirações de liberdade dos africanos que vinham para o Brasil na ultrajante condição de escravos. Assim se expressou numa entrevista jornalística: eu já costumava dizer que a Lei Áurea não passava de uma mentira cívica. Sua comemoração todo ano fazia parte do coro de autoelogio que a elite escravocrata fazia em louvor a si mesma no intuito de convencer a si mesma e a população negra desse esbulho conhecido como democracia racial. Por isso o movimento negro caracterizou o dia 13 de maio como dia de reflexão sobre a realidade do racismo no Brasil. Abdias Nascimento 13. O dia 20 de novembro simboliza a resistência dos africanos contra a escravatura. Essa resistência assume diversas expressões táticas e perpassa todo o período colonial. Durante esse período, em todo o território nacional, havia quilombos e outras formas de resistência que, em seu conjunto, desestabilizaram a economia mercantil e levaram à abolição da escravatura. Esse é o verdadeiro sentido da luta abolicionista, cujos protagonistas eram os próprios negros. Impossível descrever toda a admiração que tenho por essa figura exemplar e na qual muitas vezes procuro espelhar-me na busca para proporcionar mais justiça social para as classes menos favorecidas deste país, em especial para os afrodescendentes, aos quais o país tanto deve pelas vicissitudes às quais os submeteu, principalmente durante o Brasil colônia e império, e pelas diferenças ainda hoje observadas na sociedade, que os impedem de integrar-se totalmente e ascender aos postos cujo direito não lhes pode ser negado.
Foram numerosas as proposições que esse grande brasileiro, Abdias Nascimento, apresentou na Câmara dos Deputados e no Senado Federal nos períodos em que atuou nas duas casas do Congresso. Proposições nas quais busco inspiração e ensinamento, reconhecendo em Abdias o precursor que foi da causa dos afrodescendentes. Talvez o grande destaque deva ser dado ao PL, Projeto de Lei 1332 de 1983, de cuja ementa se pode depreender o espírito da norma pretendida. Dispõe sobre ação compensatória, visando a implementação. O senador Paulo Paim com Abdias Nascimento. Brasília, 2005. Foto: Elisa Larquim Nascimento. Grandes vultos que honraram o Senado 14. Do princípio da isonomia social do negro, em relação aos demais segmentos étnicos da população brasileira, conforme direito assegurado pelo artigo 153, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Infelizmente, essa proposição foi arquivada por resolução da Câmara, juntamente com muitas outras, às vésperas da entrada em vigor da nova Constituição Federal. Projeto com teor semelhante foi apresentado por Abdias no Senado, como PLS, Projeto de Lei do Senado, 75, de 24 de abril de 1997. Cabe destacar, por fim, o PLS 52, de 3 de abril de 1997, que define os crimes de prática de racismo e discriminação. Há um mundo de ações maravilhosas e repletas de benemerência na biografia desse grande líder brasileiro do século XX. Espero que esta obra sirva para despertar ou reforçar, naqueles que reconhecem a necessidade de aperfeiçoar as ações compensatórias e fazer justiça aos afrodescendentes, a vontade de continuar essa luta pela justiça social e igualdade para todos os seres humanos. Certamente, há de se considerar que o embrião para a elaboração do Estatuto da Igualdade Racial, Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010, cujo projeto eu tive a honra de apresentar quando era deputado, surgiu das ideias que já tinham sido apresentadas por Abdias Nascimento, maior defensor brasileiro, e um dos maiores defensores, internacionalmente, das causas dos afrodescendentes. É importante notar que, em pleno século XXI, houve grande dificuldade para se conseguir essa conquista, a transformação em lei do Estatuto da Igualdade Racial, pois o projeto percorreu uma trajetória difícil pelos meandros do Congresso Nacional, demorando cerca de 10 anos até ser aprovado. É longo o caminho da aceitação social dos afrodescendentes, mas tenho certeza de que as conquistas até agora conseguidas nos dão esperança de dias melhores, com igualdade de direitos e reconhecimento do valor dessas pessoas em todos os setores do convívio humano. Que a biografia de Abdias Nascimento inspire muitos e muitos brasileiros que lutam pelos direitos dos menos favorecidos. Brasília, outubro de 2013. Senador Paulo Paim.